Cara, nas brechas do momento, isso é maneiro, hein, cara? Nas brechas do momento. Sacou? Porque a minha vida pandêmica tá assim, cara. Eu tô o tempo inteiro tendo que fazer alguma coisa nas brechas do momento. Porque você viu quantas vezes as crianças me interromperam aqui. Agora eu vou, cara, ter que entrar aqui no Zoom aqui, vou botar o moleque na aula online agora, porque senão... Mas, cara, Saca? isso daí é o que dá valor à parada que a gente tá produzindo, cara. Essa carga de realidade, exato. Então, entendeu? Exato, por isso que eu acho, exatamente, essa carga de realidade. As coisas que eu faço, Você, aluno que tá tudo nas ouvindo brechas. isso, você, aluno que tá ouvindo isso, você não está sozinho nessa loucura, entendeu? Exatamente, cara. Se agarre nas brechas do momento. Exatamente. São essas brechas que vão te colocar em outros lugares. Que vão te manter Pensa a nisso. sanidade, amigo. Total. Total. Nas brechas do momento. Um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização equipes de educação musical dos campi São Cristóvão 13 Niterói. Colégio Pedro II. Bicho, então, Paulo Coutinho tá aqui. Foi um prazer enorme, professor do Pedro II do campus Niterói, professor do ensino médio. E também aqui de São Cristóvão, né, Paulão? Exatamente, dividiu o campus, São Cristóvão 1. Eu sou Pedro Borges, sou aqui professor de música de São Cristóvão 3. Primeiramente, seja bem-vindo aí todo mundo que está ouvindo. Isso aqui é uma conversa, é um music papo, é um music cast, né? A ideia é da gente bater um papo aqui sobre alguns temas, todo mundo nas suas pandemias, paisagem sonora aí, pô, excelente. Vibrando tudo. Vibrando. Fala aí, Paulão, beleza? Como é que você tá? Fechadaço. Tô bem pra caramba aqui com meus 2 filhos em casa, numa festa total aqui. Festa no sentido de desorganização do ambiente, assim. Todo mundo free. Todo mundo free. É isso aí, cara. Enfim, indo nas brechas do momento, assim. Porra. Porque a todo momento as crianças estão aqui solicitando. Então, nas brechas do momento, a gente conversa sobre música. Né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! E o bate-papo vai ser sobre o quê? Episódio de hoje. Músicos e músicas na pandemia. Cara, como é que tá a tua vida? Eu não quero saber de trabalho, eu quero saber a tua vida, você e a música nesse isolamento. Como é que tá, assim? Bicho, vou dizer o seguinte, o espaço de tempo para estudar dilatou muito, né? Então você tá em casa, você tá, tendo a possibilidade de estudar. Por outro lado, eu moro num apartamento, né? Num condomínio que a quantidade de vizinhos é grande. Dizendo de maneira eufemística, assim, nem todo mundo se agradou com eu tocando todo dia, entendeu? Então rolou algumas reclamações, assim, E olha que, eu tô aqui tocando Mozart. Imagina o trompetista full time em casa. Muriel, você citou a questão da música na varanda. Logo quando abriu a quarentena, eu lembro que foi no dia 16 de março, se eu não me engano. Uma linda sexta-feira de sol. Pensando, daqui a 2 semaninhas a gente volta, tá tudo certo. Beleza, né? E aí a gente viu que não voltou. Aí na segunda semana, eu e um amigo músico aqui, uns 3 amigos músicos aqui, eu moro também num condomínio, são 3 blocos. E curiosamente, a minha varanda dá de frente para a varanda de um outro amigo meu que é músico, guitarrista, que também dá de frente para outra varanda do amigo que é percussionista. E o meu vizinho de baixo é violonista também. Então, cara, rolou uma sonzeira na varanda na segunda semana, meu amigo. Caraca. Eu meti o baixo na varanda com amplificador, cada um botou seu amplificador na sua janela. E foi um sucesso total. Eu me senti assim, caraca, meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida. Você nunca tinha feito isso? Nunca, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Foi muito legal, porque
os condomínios eles são uns voltados para os outros, assim, a minha varanda ela é para dentro do play do prédio, assim. Por esse lado, foi legal porque todo mundo meio que se viu, assim, entre aspas, assim, né? Entendi. Se ouviu e se viu. E, sabe aquelas rodas de violão que você começa a puxar uma atrás da outra? Foi uma história dessa, entendeu? Cara, porra. Isso foi muito legal. Na segunda semana também rolou. Na terceira semana, aí quando tava rolando um som, assim, aí um vizinho, outro foi meter um som alto de som mesmo para bloquear. Entendi. Não, porque assim, aí eu comecei a analisar assim, até que ponto as pessoas estão abertas a receber o que vem de fora. O que você está dizendo é que se criou inicialmente, né, uma certa comunidade ali em torno da música que vocês faziam, né? Criou-se um pertencimento comum ali, né? A música, ela era um pertencimento comum. Só que vai ter um determinado momento que essa música, ela vai deixar de ser um pertencimento comum. Você sentiu, deixa eu te perguntar, você sentiu que o cara que colocou o som, ele estava querendo fazer, tipo, uma disputa com vocês, assim? Tipo assim, olha, vocês estão fazendo aí o som que vocês quiserem, mas eu também posso, entendeu? Tipo, a música como se fosse um objeto de disputa, assim? Cara, não um objeto de disputa, mas assim, um objeto de incômodo. Quando a gente fala de música enquanto linguagem, a gente está falando de comunicação. E como essa música se comunica com a gente. Eu posso ter uma música que pode se comunicar comigo de uma maneira e essa música se comunicar de você de outra maneira. Ou então o seguinte, eu posso estar tocando Mozart na minha varanda, mas pro teu vizinho aquilo ali é um tremendo ruído e está incomodando ele. 1, 2, 3, 4! Basta! Você tinha que estar nisso. Pode-se saber o que estava tentando fazer com todo esse barulho? O Kiko estava tocando a dança das 24 horas do Xuxa. A gente estava brincando de orquestra, papi. E não podem tocar em silêncio? Pelo menos sem fazer tanto escândalo. Compreendo que há pessoas que se incomodam com isso. Então, por isso que eu falo que a música nem sempre ela é um pertencimento comum. É porque eu sinto também que, assim, quem é músico está sempre perigando em realizar as coisas num aspecto meio estrelístico, sabe? Então, isso concordo plenamente. Eu, às vezes, acho que a galera pensa assim, esse cara tá estudando o dia inteiro, caraca, ele tá querendo aparecer, entendeu? Então, às vezes, você ouvir uma música, você dançar, você se expressar artisticamente, pode até incomodar as pessoas, não pelo ponto de vista ético, mas pelo ponto de vista afetivo. Peraí, esse cara tá feliz nesse momento, sabe? Pô, esse cara tá dançando, esse cara tá curtindo. Como assim? Isso me incomoda, entendeu? Tem esse lado São também, dois lados aí, né? Também. O que eu estava me referindo é mais no sentido daquela questão da privacidade, né? Onde são os limites, né, da privacidade. E quando eu estou tocando na varanda, o meu baixo, ou o meu piano, ou o meu violão, de maneira que eu estou direcionando esse som, essa comunicação para fora, eu estou direcionando para alguém. Então isso pode atravessar os limites da privacidade de alguém. Na verdade, está conversando isso porque a gente nunca pensou sobre isso numa questão de pandemia. Exatamente, porque pô, vocês no início, vocês estavam contando com uma anuência dos condôminos baseado num senso de comunidade que foi criado por causa da pandemia. Perfeitamente. E esse senso de comunidade depende tanto de um contato físico que a gente não está tendo, porque veja bem, quando tu faz um luau e toca Legião durante 12 horas na madrugada, né? De 7 da noite às 7 da manhã, tu toca Legião repetidas vezes. Cara, as pessoas estão se vendo, estão se tocando, estão se beijando, estão se odiando, né? E várias outras coisas também que não convém aqui ao horário. É isso aí. Mas isso tá estabelecendo uma relação física que faz com que essa comunidade não esteja só criada com a base num pertencimento ao mesmo prédio, né? Mas tem outras coisas que precisavam acontecer para que o seu grupo permanecesse tocando. Eu acho que a música na varanda foi uma espécie de novidade do isolamento. O isolamento ele tem etapas, né?
Então, Com naquele certeza, momento com inicial, foi certeza. tudo novidade. Caramba, todo mundo em casa, pô, férias, né? A gente parece que, né, entrou numa situação inimaginável. Mas É. chegou um determinado momento que a angústia começou a tomar conta da gente, porque não eram mais 2 semanas, não foi mais um mês. Coronavirus! Coronavirus! Que eu percebi, cara, eu acho que está no momento que as pessoas não estão tão dispostas a ficar ouvindo. Então, com relação a essa experiência de música na varanda, isso tudo, são coisas que são muito presentes nesse tempo presente mesmo, assim, né? Quando eu era mais novo, morava na casa da minha mãe morava numa rua muito pequena. Então, qualquer coisa que eu e meu irmão também é músico, né? Qualquer coisa que a gente tocasse, cara, a rua toda escutava. É uma rua de muito velhinho na Tijuca, né? A Tijuca é um bairro de velhinho, né? Aí as velhinhas morriam, Sim, sim. pô, os filhos iam lá me entregar os LPs de música clássica delas, os álbuns de partituras antigos, entendeu? O pessoal passava por ali e já sabia. Então, bem ou mal, a música tem esse poder de construir comunidades em torno da casa do músico, né? A gente tem na história da música aí vários momentos em que as pessoas fazem, né? Coisas em casa, passeata, né? Os próprios saraus, né, cara? Isso é uma cultura muito presente, né? De pertencimento comum a todos, né? Transforma a comunidade fisicamente, né? Ao redor da casa das pessoas, né? Exato, exato. Enquanto isso, na sala de justiça. De 6 anos está aqui fazendo aula online aqui. Daqui a pouco certamente ele vai me solicitar. E o pequeno tá ali vendo um desenhozinho. Aí, na verdade, o maior tá fazendo aula online no escritório, onde normalmente eu faço minhas paradas e tal. E agora eu tô no quarto das crianças aqui, porque é o único momento, o único espaço da casa que tá perto do Wi-Fi e ao mesmo tempo eu consigo. É isso aí, cara. Inversão de valores, cara. Apocalipse chegou pra isso, entendeu? Total. Teu filho vai pro escritório e tu vai pro quarto das crianças. Ele vai assistir o Consup e tu vai assistir Peppa Pig. Exatamente. Cara, só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Eu já gosto de ficar em casa. Mas então, aí a gente conseguindo aqui dar sequência no nosso bate-papo, cara, quando a gente fala da música e tudo mais, da música na varanda e tudo mais, cara, a gente se viu bombardeado de lives. Caraca, né? Que tempo. Cara, eu lembro, cara, que nos primeiros meses, você abria ali, meu irmão, Instagram e os grupos de WhatsApp, tinha um roteiro das lives, hora por hora, no dia inteiro. Eu olhava aquilo ali assim, cara, meu irmão, Leonardo, Fábio Júnior, a galera do sertanejo universitário geral, e a galera do samba, do pagode, galera do rock and roll também. Cara, eu fiquei impressionado, cara, impressionado. E eu te confesso, eu não consegui assistir nenhuma live, cara, nenhuma live dos caras, nenhuma. Nenhuma. Por uma série de circunstâncias. Mas, vamos lá, não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que como isso foi importante, cara, pra gente. Entendeu? Porque, irmão, não tem bar, não tem restaurante, não tem show, não tem teatro, não tem cinema. Não dá pra sair pra encontrar a galera pra tocar violão na praia. Não dá pra correr na praia, não dá pra jogar futebol, não dá pra fazer nada. Não tem futebol na televisão. E aí? O que a gente faz, né? As lives foi um fenômeno muito importante pra gente, cara, entendeu? E que a gente vê como a música, ela é importante pra nossa vida, cara. Por outro lado, que eu tenho de amigos músicos que estão tentando se reinventar aqui para tirar um trocado, não tá fácil. Eu tenho um grupo no WhatsApp com uma galera músicos de Niterói aqui, uma galera do rock and roll e tal, e eu tô vendo uma galera assim se reinventando, técnico de áudio, a galera que tem estúdio, que tá pensando em vender tudo, e os próprios músicos em si, assim, a galera que vive mesmo da música, né? Essa galera tá passando um aperto, né? Danado, né? Não só da música, mas da cultura em geral. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando também, caramba,
como é que ao mesmo tempo a gente tem uma Ivete Sangalo bombando, né? E uma galera do sertanejo bombando aí, fazendo live de pijama em casa, curtindo geral. E temos uma outra classe de músicos, que eu acredito que é a maioria, que está num grande aperto, né? Porque apesar dessa música ser tão importante para a população, para a sociedade, nós vemos aí uma grande parcela de músicos, aí, talvez a maioria esmagadora, passando um grande aperto para conseguir sobreviver, né? Cara, eu acho, o que você colocou é importantíssimo, né? Primeiro, assim, eu acho que o lance da pandemia, cara, ter sido uma restrição física das pessoas às suas casas, ela despertou na gente uma sensação, assim, imediata de saudade do que é corriqueiro e cotidiano. Então, assim, cara, a gente não tem nem um ano de pandemia, mas a galera com 1 mês, 2 meses, já tava assim, caraca, não aguento mais, quero voltar na praia, entendeu? Bicho. Exatamente. Cara, você se coloca na pele de... Não é o caso, mas assim, se coloca na pele de um judeu na Segunda Guerra que ficou escondido nos porões de 39 a 45, tá? Podendo ser morto a qualquer momento. Pô, tu passou 2 meses e tu tá desesperado pra ir à praia. Amigo, se sossega aí, entendeu? Não, eu preciso ir numa feira, se eu não for no Mundial, a minha vida acaba. Cara, relaxa aí, entendeu? Então eu vi, assim, um desespero da galera com a saudade, parecia que a gente estava 10 anos dentro de casa. Então, assim, rolou um desespero com uma possível perda de referências de coisas corriqueiras da vida. E aí eu acho que entrou a live, porque... Nem a televisão funcionou mais, porque não tinha como gravar programas, né? Tiveram que reprisar programas, novelas e tal. E aí entra a live, o Instagram, mostrando algo de novidade, né? Mostrando uma coisa nova. Meio BBB, porque lida um pouco com essa coisa do artista mostrando a sua intimidade, né? Aí vai para além do artista, exatamente, né? É o ídolo, né? Exatamente. Não é bem o... Quer dizer, é o músico, mas tem essa persona do ídolo. Sim. Mostrando a sua intimidade, e isso sempre vendeu, quer dizer, pelo menos no século XX para cá, isso vem vendendo, né? É um comércio, você vender a intimidade de um artista, né? Essas lives, elas vieram assim como uma coisa nova e que talvez não acabe junto com a pandemia, entendeu? Haverão outras maneiras, entendeu? Acho que show, principalmente eu vejo no universo das orquestras que eu acompanho, assim, a galera cobrando ingresso, né, para assistir os concertos das orquestras. A galera do teatro já vem fazendo muito isso, né? Exatamente. Eu também acho que vai pegar. Eu acho que a gente vai ter a opção de ter o show apresentado em alguma plataforma, na internet. De maneira remota. Eu sou meio contra esses cavaleiros do apocalipse, assim, que vêm dizer assim, agora o Kindle vai acabar com os livros físicos, entendeu? Eu também não consigo ser tão radical assim, cravar um tipo de ideia assim, de não, isso vai acabar com não sei o quê. É possível que diminua. É mais possível que diminua. Então, é inevitável, né? É inevitável. Acho que a gente vive uma crise que essas tensões que estão sendo provocadas no nosso cotidiano vão gerar mudanças, isso vai ser inevitável. Então, esse fato de você poder ter um ingresso de maneira remota, eu acho que é uma possibilidade, porque pensa bem, o cara que mora lá em Manaus quer assistir o show do Milton Nascimento aqui no Rio de Janeiro. E aí você disponibiliza uma plataforma para que esse cara que mora em Manaus, ele assista o show e ele paga um ingresso simbólico. Imagina isso para o Brasil inteiro. Então, cara... Mas aí, cara, eu queria voltar num tópico que você levantou e muito sabiamente, assim, o músico que não está nesse universo da mídia, que tem um sustento mais laboral, né? Essa galera precisou entrar nessa disputa também, né? Nesse ringue aí de lives e de videoaula e exatamente. você tinha o barzinho, você tinha aquele cachê que tu pegava e agora tem que fazer
alguma coisa, em uma certa medida, vai entrar numa disputa com os caras que já são grandalhões. Você começa essa corrida já em 10º lugar, né? Exatamente. Mas já existem empresas especializadas em agenciar virtualmente os músicos para que eles tenham mais views, sejam Esse mais universo na ponta do algoritmo, né? Porque assim, a galera... Isso. Cara, esse universo é impressionante, né, Pedro? Porque você vê, você já tem a galera já, gestores, né, que conseguem visibilizar isso de uma maneira que já começa a ver uma coisa para frente, assim, cara, como é que a gente pode visibilizar cada vez mais esse músico e etc, etc. Eu, sinceramente, espero que, dando aqui um palpite otimista, assim, não sei até a que ponto meio utópico também, eu espero que a gestão pública, né, no âmbito dos governos e tudo mais, eles possam ver o quanto esse cara é importante. Por exemplo, essa visão do músico de rua, por exemplo, quem sabe a gente não consegue ter uma gestão pública futura que consiga viabilizar políticas públicas para a construção de atividades de arte na rua, e que essas pessoas sejam remuneradas de maneira satisfatória, assim. Isso é muito possível, cara. Entendeu? De você fazer um cadastro dos músicos e que esses músicos possam ter o seu espaço na rua, não de uma maneira informal, não, mas que esse cara possa ter um espaço e que, se ele está informalmente fazendo, que ele consiga isso com meios legais, né? A própria lei Aldir Blanc, né, ela tá aí para isso, ela mostra, se desenha nisso aí, de um cadastro dos músicos para fazer de músicos e profissionais da cultura, para criar subsídio mesmo para essa galera. Então, eu, sei lá, não é um discurso utópico, mas eu espero que pelo menos a gente fala tanto do qual é o legado da pandemia e tudo mais, né? A gente ouve isso. Quando a gente liga a televisão, a primeira coisa que a gente vê são os especialistas falando, né? Qual é o legado da pandemia? Então, cara, eu espero que no campo da música, da arte, da cultura, se a gente conseguir, em termos de sociedade, ter um espaço para isso, eu acho que isso seria de um ganho absurdo. Porque, cara, tocar na rua, muitas vezes é uma opção. Muitas vezes é uma opção. E a gente estava seguindo, não sei se você percebeu isso, mas a gente estava seguindo um caminho, eu acho que talvez desde dos grandes eventos aqui no Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada, a gente estava seguindo um caminho de arte na rua, né? Muito interessante, pelo menos no Rio de Janeiro. Concordo, exatamente. No metrô, você viu isso nos últimos anos, assim, se expandindo, assim, numa proporção, assim, cara, muito maneiro. Não, Pedro, certamente há iniciativas, sim, entendeu, Pedrão? Eu acho que se a gente for pesquisar, certamente a gente vai ver algumas iniciativas. Na minha cidade aqui em Niterói, por exemplo, há um projeto na prefeitura chamado Arte na Rua, que eu mesmo já toquei, e que músicos participam de performances na rua com um cachê da prefeitura. Há um cadastro, você manda um projeto e tudo mais. Então, há iniciativas nesse caminho, mas é preciso mais. É preciso que isso seja uma política pública muito forte, assim, grosso modo, comparando com, sei lá, uma política de cotas aí que realmente tenha força para efetivamente você conseguir mobilizar um tipo de postura frente a esse profissional que participa de um determinado setor da sociedade que a gente sabe que é desvalorizado, principalmente numa sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista, uma sociedade que os bens materiais se sobrepõem aos bens imateriais. E a música, ela não é concreta, né? Ela é amplamente abstrata, subjetiva. Você tocou no ponto, assim, nevrálgico do negócio, né? Que é como fazer com que a sociedade reconheça o artista como um profissional, né? Aí é o grande lance. Teve um dia, Pedrão, eu estava tocando, e aí, na época que eu tinha uma banda de rock, a gente tocava pra caramba, assim, final de semana direto. Toquei, fiz o show e tal, aí desci do palco, aí uma colega me perguntou, poxa, cara, que legal, não sei o que, a gente tava batendo palco, ela falou, mas vem cá, aí você trabalha, você faz o quê? Aí eu desci do palco e falei, eu acabei de trabalhar. Acabei de trabalhar agora. Que sobriedade que tu teve pra responder com delicadeza, velho.
Pois é, mas isso foi um insight na hora, assim. Mas, coitada, ela, obviamente, ela não tem culpa do que ela me perguntou, e faz coerência o que ela me pergunta. Porque, obviamente, muitos músicos, além de fazer seus shows, né, final de semana, trabalham em algum outro tipo de setor na sociedade e fazem simultaneamente. Isso é muito comum, e eu acho desejável isso, Isso é histórico, cara. Isso é histórico. Isso é história, exatamente. Muitos músicos, grandes músicos da música popular brasileira tinham... Pixinguinha, Noel Rosa, eles eram funcionários públicos, né? Exatamente. Até certo ponto é um caráter, assim, depreciativo do ato laboral, assim, do fazer, né? Eu acho que depreciativo não foi a palavra correta. Não é depreciativo. É o desvalor por aquilo que se faz, enquanto músico, né? Como as pessoas encaram aquilo ali. Se você for perguntar numa turma de ensino médio quem quer seguir uma carreira na música, algum profissional da música ou da arte, a gente vai perceber isso de maneira bastante concreta. Vai conseguir ganhar, em número de rejeição, consegue ganhar até de professor, talvez. Consegue ganhar até da docência, do professor. Aí é o contrassenso que nos despertou a bater esse papo. Se a música ela é tão importante para a nossa vida de pandemia, de isolamento, de lockdown, de não sei o quê, por que o profissional da música ele ainda precisa pagar tantos pedágios, né? Mas acho que o mínimo que a gente tem que fazer é pensar sobre isso, é tirar a obviedade, né, das coisas que acontecem, né? Eu acho que isso, num futuro, a gente pode realmente fazer dialogar com as nossas próprias histórias de vida, né, cara? Porque, como profissional da educação musical, a gente também tem um pé na atuação artística. Sim. E, assim, de alguma maneira, é inegável, cara. Você chega numa hora da sua vida que tu fala assim, bicho, eu preciso ter algum tipo de estabilidade. Não vou dizer que seja uma coisa inerente à profissão, mas pelo menos historicamente está dado na sociedade que o artista ele faz um pacto de sangue com a arte dele, né? Que diz assim, bicho, você não vai ser feliz na tua vida se você abandonar isso aqui. Eu me lembro de uma entrevista da Fernanda Montenegro e perguntaram para ela qual era o segredo, né, da carreira longeva dela e tal, isso aqui. E ela diz assim, olha, você está começando no teatro, faz o seguinte, sai do teatro, abandona, larga, sai, cai fora. Se você não conseguir dormir pensando nisso, entendeu? Se você não conseguir comer, viver, aí tu volta. E é isso, né, bicho? A gente tá aqui porque a gente fez esse pacto de sangue com a música, né? Perfeito, cara. Por outro lado, tem essa coisa assim, mas porém, você vai viver eternamente na insegurança, né? Enquanto você viver só disso, você vai viver eternamente na insegurança. Acabei me lembrando da época que eu estava prestando vestibular, né? Quando eu falava que ia fazer para música, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET. Mas eu tinha isso na minha cabeça, o que você falou agora. Cara, eu não conseguia me ver fazendo nenhuma outra coisa. Aquilo ali já fazia parte da minha alma mesmo. E eu pensava, cara, se eu não viver da música de alguma maneira, eu vou ser um mendigo, eu vou, sei lá, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, sinceramente. A gente já entra sabendo que é inseguro, né? Já entra sabendo pagando esse pedágio, é isso que eu falei, assim. Você paga esse pedágio, ó, cara, você sabe que é isso aí. De alguma maneira, cara, a gente... Não vou dizer que a gente é iludido, mas assim, cara, The Wonders, tá ligado? O sonho da banda, entendeu? Porra, o sonho não pode parar, o sonho não pode acabar. Total. Então é assim, parece que quando você entra na universidade de música, tu fala assim, caraca, o meu sonho ele é legitimado pela universidade, bicho. Eu posso sonhar
E o meu sonho vai significar um diploma. Porra, ledo engano, né? Exatamente. Logo quando eu entrei na universidade, eu fazia parte dessa banda que eu comentei com você, que era uma banda de pop rock, e a gente viveu assim intensamente 10 anos assim de vida musical muito intensa, a gente tocou muito, gravamos, etc. Isso dentro da universidade ainda, no início da universidade. Eu achei que eu ia ser mais um baixista de um Barão Vermelho da vida aí. E na minha cabeça eu achava que não, a gente consegue um lugar ao sol e a minha música tocar na Rádio Cidade e tudo mais. Mas aí a gente vai amadurecendo também, né? O rodo cotidiano chega. Aí você percebe que realmente, como você falou, o diploma ele ainda não lhe assegura nada. Mas a universidade, ela ainda é um espaço de tanta pluralidade que te leva a algum lugar. Nem que você acabe a faculdade e você conclua, não, eu tenho que fazer outro curso mesmo, entendeu? Nem que seja isso. Ué, quantas pessoas não mudam de curso das mais diversas áreas? Porque, sim, isso é para qualquer carreira, mas na música, como ela é uma área difícil, enquanto carreira, enquanto empregabilidade. Trabalho é diferente de emprego. E chega um momento que a gente não se satisfaz mais com o trabalho. A gente começa a se satisfazer com o emprego. E, obviamente, a gente consegue enxergar isso com a maturidade também, com o amadurecimento de vida. Essa palavra aí é importante, né? Maturidade Maturidade, Tinha que estar vendendo, tinha que estar vendendo aí nas farmácias, né? Junto com cloroquina e outros remédios. E como a música nos desloca para as dimensões subjetivas da vida também, às vezes a gente sai do chão, né, cara? E às vezes para voltar para o chão de novo é difícil, entendeu? A gente tem que entender que a gente é uma bolha, mas que o interessante não é a gente viver na nossa bolha, é a gente viver trocando com as outras bolhas que vivem ao nosso redor. Quando a gente consegue interagir com as outras bolhas, e aí a gente consegue se entender melhor. Isso na música enquanto carreira, isso é um ponto fundamental. Calma aí, rapidinho. Fala, filho. Agora não, né, filho? Você comeu Nutella ontem, comeu Nutella hoje e... Comi Nutella hoje, não. Comer Nutella, cara. Todo dia quer comer Nutella. Pô, papai, estamos na pandemia, pô. Eu também quero comer Nutella. Vai lá, pega um pouquinho só na colherada lá. Vai lá. Beleza, vai lá. Já me convenceu, Pedro. Beleza. Vai lá. Irmão, é isso aí. Papo de pandemia. Cara, não existe culpa no apocalipse, cara. Exatamente, cara. Então é isso, cara. Beleza. Eu particularmente, adorei, cara. Adorei. Eu também. Maneiríssimo, maneiríssimo. Você ouviu Nas Brechas do Momento, o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos Campi São Cristóvão 13 Niterói. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiver novos episódios. Se você gostou, indique para os amigos. Se não gostou, indique para os inimigos. Vou fazer uma confissão aqui. Se fosse possível mudar uma coisa naquele Pedro de 2002 que entrou no FRJ para fazer licenciatura em música, eu queria que alguém chegasse para mim naquele dia, virasse assim, me parasse assim, tu tá entrando aqui, você é calouro? Eu sou calouro. Deixa eu falar só uma palavra para você. Pode falar, boleto. Só isso, amigo. E vai embora, entendeu? Tipo assim, um sábio da montanha desceu, virou para mim e falou assim, Pedro Borges? Sim. Tá entrando na universidade hoje? Sim. Licenciatura em música? Licenciatura em música. Deixa eu falar uma palavra pra você. Fala, boleto. Acabou. Só isso. E fica ali ressoando ali naquele reverb. Perfeito, cara. O delay, boleto. Só isso. Cara, perfeito, Pedro. Perfeito, cara. Cara, Isso aí, fechamento total do bate-papo, isso aí, eu acho.